Prontos? Preparados para se aproximarem um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, me acompanhe na leitura do Evangelho de João, no capítulo 8 e nos versículos 56 a 58, onde o próprio Jesus fez a seguinte afirmação: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu e alegrou-se, disse Jesus. A pergunta que se levanta é: quem exatamente Abraão tinha visto? O homem Jesus ou o Espírito de Cristo? Vamos ver? Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e vistes a Abraão? Preste atenção, é extremamente lógico os judeus terem feito esta pergunta. Por quê? Abraão tinha existido cerca de 2000 anos antes de Jesus ter nascido. Então, como poderia Jesus ter visto a Abraão? Ele não o viu? Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem ele era? O homem Jesus? Não. O Espírito de Cristo. Sim, meu querido amigo. Pois quem pronunciou esta frase, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, não foi Jesus, e sim o Espírito de Cristo que estava nele. Este Espírito de Deus é que pronunciou esta frase: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu e regozijou-se? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O homem Jesus não existia antes de Abraão, mas o Espírito de Cristo que estava nele, sim. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 11 diz: sempre que forem presos, sim, Jesus afirmando a seus discípulos, e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer, digam tão somente aquilo que for concedido naquela hora. Pois não serão vocês que estarão falando, mas sim o Espírito Santo através de vocês. Não foi os apóstolos que pronunciaram palavra alguma, mas sim o Espírito de Deus. Sim, o Espírito de Deus, que é o próprio Cristo, é que estava falando através deles. Repito, pois não serão vocês que estarão falando, mas sim o próprio Cristo, meu querido amigo, através de vocês. Assim é que aconteceu com Jesus. Repito, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 56 a 58. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Não foi Jesus que pronunciou estas palavras, e sim o Espírito de Cristo através do homem Jesus. Por isso disse Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem estava falando eu sou era o Espírito de Cristo, que estava sobre o homem Jesus. Este Espírito de Cristo que Jesus tinha recebido aos 30 anos, lá no batismo, pois este Espírito de Cristo veio do alto sobre ele. E este Espírito de Cristo, a partir de então, passou a falar através do homem Jesus. Quer que eu prove? É óbvio que eu vou provar. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38 diz: pois eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Repito, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem foi que desceu do céu? O homem Jesus ou o Espírito de Cristo? Meu querido amigo, o homem Jesus foi gerado no ventre de Maria, mas o Espírito de Deus que desceu sobre ele lá no batismo veio do alto. Então podemos entender que estamos falando do Espírito de Cristo. Quando ele disse, pois eu desci do céu. Quem está pronunciando esta palavra? Sim, estas palavras não foi o homem Jesus, e sim o Espírito de Cristo que estava nele. Este Espírito de Cristo falou através do homem Jesus. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 42, comentava: não é este Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós o conhecemos? Como, pois, então ele disse, eu desci do céu? Porque não era o homem Jesus que havia descido do céu, e sim o Espírito de Cristo que estava falando estas palavras através do homem Jesus. Assim como o próprio Jesus afirmou aos seus discípulos: pois não serão vocês que estarão falando, mas sim o Espírito Santo através de vocês.
O mesmo estava acontecendo com o homem Jesus. Por isso tem essa discrepância de interpretação, porque as pessoas compreendem que era o homem Jesus que estava falando. Mas eles estão equivocados. Era o Espírito de Cristo que estava pronunciando essas palavras através do homem Jesus. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 27. Entretanto, nós soubemos de onde é este homem. Eles estavam falando de Jesus. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Sim, e eles estavam corretos. Quanto ao homem Jesus, todos sabiam que ele era filho de Maria e de José. Mas quanto a este Espírito de Cristo que havia descido do alto sobre ele, quanto a este ninguém sabia. Porque o vento sopra onde quer, você ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Jesus foi gerado por Deus quando ele nasceu do Espírito. Veja, livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, o primeiro homem foi formado do pó da terra. O homem Jesus foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Este segundo homem vem dos céus, que estamos falando a respeito do Espírito de Cristo. Este Espírito de Cristo, quando Jesus nasceu, passou a falar através de Jesus, conforme aconteceu com o apóstolo Paulo. Disse Paulo, já não sou mais eu que estou vivo, mas é Cristo que vive através de mim. A partir do nascimento do Espírito, já não era mais Paulo, e sim o Espírito de Cristo, que estava vivendo através do homem Paulo. Então, tudo que Paulo falava, na verdade, não era Paulo que estava falando, e sim o Espírito de Cristo que estava nele, que estava relatando a verdade de Deus aos homens. Você consegue compreender este mistério? Cristo em nós, a esperança da glória. Quando você vier a nascer de novo, não será mais você que estará falando, e sim o próprio Espírito Santo, que é o Espírito de Deus através de você. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.